Eu estou me segurando porque quando toda essa transição debaixo de honra acabar, eu vou aos pés de Jesus semear com lágrimas. Concluir o que eu tenho para falar e depois eu trato com um nó na garganta e todo esse choro guardado depois. Dizer que não está sendo fácil para nós, foi uma surpresa para todos nós. Então é isso, a gente está entregando agora o cajado e a liderança da igreja. Uma despedida emocionante marcou a Lagoinha Alphaville neste domingo. O pastor André Fernandes, com a voz embargada e um verdadeiro nó na garganta, anunciou que estava entregando a liderança da igreja. O motivo? Um novo chamado de Deus que ele não pôde ignorar. Essa transição surpreendeu muitos fiéis, mas também trouxe uma mensagem poderosa sobre obediência e propósito. Durante o culto, o pastor André Valadão, que veio dos Estados Unidos para substituir André Fernandes, orou por André Fernandes e sua esposa. Ele reforçou que a saída do casal se dá em paz, sem motivos de contenda ou problemas internos, mas com plena liberdade para que possam iniciar uma nova fase ministerial. André Fernandes disse que esteve segurando o choro, mas que no momento deve ficar firme diante da congregação e obedecer à direção de Deus. Ele destacou que quando entregamos tudo, abrimos espaço para que o Senhor faça ainda mais. O momento foi marcado por grande emoção, e o casal foi ovacionado e exortou a igreja a seguir o exemplo da entrega, apontando para um avanço da expansão do reino de Deus de maneira ainda maior. Confira esse momento emocionante, mas antes já se inscreva em nosso canal para mais notícias como essa. Eu ouvi de Deus um chamado para estabelecer raízes. E a gente não veio para uma igreja como essa, era uma igreja saudável, era uma igreja linda, era uma igreja apaixonada. Mas a gente viu em 3 anos Deus transformar uma igreja num galpão, uma igreja que virou quase um bairro. A gente viu pessoas vindo de todos os lugares, a gente viu a Castelo parada, a gente viu outra igreja. A gente viu, irmão, nações se reunirem para ouvir Deus falar nesse púlpito. E agora chegou um tempo que pra gente é inusitado, é novo, é incerto como vai ser a partir de agora, mas não é incerto o que Deus fará a partir dessa entrega. Deus tem algo preparado para nós que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não penetrou no coração do homem. Então eu estou aqui, irmão, de pé para honrar Jesus em primeiro lugar, porque se dependesse de mim, eu não viveria esse dia. Eu estou aqui para honrar minha esposa, porque se eu não estivesse aqui, ela não conseguiria estar aqui. Só a gente sabe como a nossa mão está tremendo e o nosso estômago está sentindo um vazio. Mas a gente está aqui porque todas as vezes que a gente obedeceu uma direção de Deus, a gente viu Deus fazer infinitamente mais do que tudo que a gente já tinha vivido até aqui. Então a gente está aqui para declarar, Lagoinha Alphaville, que termina o nosso tempo como pastores sêniores dessa casa. A gente entrega o cajado. No último batismo eu batizei pessoas que vieram da Alemanha para se batizar. Eu batizei pessoas que vieram de Moçambique, da Angola para se batizar. E eu creio que agora o que Deus está fazendo é nos convidar para batizar as nações. Eu creio que Deus está nos chamando para tocar lugares. Então a gente está aqui para declarar que tudo que a gente pôde, a gente fez com o melhor que a gente pôde, da melhor forma que a gente pôde. E a gente está entregando a Jesus e aos nossos pastores uma igreja poderosa, gloriosa, grande, relevante, mas mais do que todas essas coisas, uma igreja que é apaixonada pela presença de Deus e que se move debaixo do temor do Senhor. Então é isso, a gente está entregando agora o cajado e a liderança da igreja. A gente continua honrando e amando Lagoinha, a gente continua amando e honrando essa igreja que foi o lugar que a gente viu o óleo ser derramado na nossa cabeça, foi o lugar que a gente passou de líderes de jovens a pastores de uma casa, foi o lugar que a gente apresentou os nossos 2 filhos, dos 3 que o Senhor nos deu, foi o lugar que a gente viu tantos milagres, foi o lugar que a gente pôde ser patrono em tantas formaturas de carisma, foi o lugar que a gente ficou por horas dentro de um lago batizando tantas vidas. Nesse lugar Deus fez tantas coisas. Então quero honrar Jesus pela vida de cada líder dessa igreja, por essa igreja. A gente continua honrando e amando Lagoinha. Mas uma coisa que eu tenho muito firme no meu coração é que Jesus deu pastores para a igreja, mas Jesus nunca deu uma igreja para um pastor. Nada é nosso, nada é nosso. Igreja não é propriedade de ninguém. Igreja não é propriedade de nenhuma família. Igreja não é propriedade de nenhum homem. Por isso a gente está aqui para declarar: tudo é teu, Senhor. Vai conseguir. Eu amo vocês. Nós entregamos tudo nessa igreja. Entregamos tudo por amor a Jesus, por amor a vidas. E a gente nunca vai esquecer de tudo que a gente viveu aqui dentro. Cada lágrima, cada reforma, cada abraço, cada problema, cada desafio que se levantou. Porque maior é o nosso Deus. Ele nos faz mais do que vencedores. E eu quero agradecer e honrar cada líder, cada voluntário, a entrega de vocês. Dizer que não está sendo fácil para nós.
Foi uma surpresa para todos nós e um baque para mim, que eu tenho esse coração de mãe. E dizer que seja feita a vontade de Deus. Estamos aqui para obedecer, estamos aqui para entregar, porque tudo é dele, tudo é para ele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Vamos celebrar a vida do pastor André Valadão e a Cassi. Nós amamos esse casal, cremos na unção de Deus que existe na vida deles. Não para de aplaudir o nosso Deus pela vida deles. Cremos na bênção do Senhor sobre a vida do André e da Késia. Cremos que é um favor de Deus sobre a vida deles. Eu tenho o privilégio de caminhar e poder liderar a vida do Fernandes e da Kézinha nesses últimos quase 8 anos, né, Fernandes? Caminhando juntos. Eu lembro quando o Fernandes chegou em Orlando, com o coração quebrado, a Kézinha muito ferida. Eu pude abraçar esse casal e amá-los e fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, dar espaço para que eles cumprissem o que Deus tem para a vida deles. Nunca em nenhum momento na minha vida, no meu ministério, houve uma outra intenção no meu coração e continua sendo a mesma, de ver aqueles que Deus coloca do meu lado florescendo e frutificando em toda boa obra para a glória de Deus. Vieram para cá com o coração queimando, e o meu coração e o da Cassi sempre o mesmo. Vão cumprir tudo que Deus tem para a sua vida, vão ser frutíferos, serão abençoados, serão instrumento de Deus por onde passarem. E Deus fez coisas grandes e maravilhosas. Você pode celebrar quem está do teu lado por esses 3 anos dessa liderança do pastor Fernandes aqui, esse tempo tão maravilhoso. E nós celebramos, dá um grito de glória nessa manhã abençoada. Nós celebramos, nós celebramos, nós celebramos. Nós somos gratos, nós vemos a mão do Senhor e vemos o cuidado de Deus por tudo que Deus tem feito. Mas eu continuo no mesmo lugar, clamando a Deus para que o Fernandes e a Késia continuem cumprindo tudo que Deus tem para a vida deles. E Fernandes é esse irmão que todo mundo que está mais perto sabe. Por mais que as 4 paredes de Alphaville pareçam bem grandes, nós cremos que Deus tem algo para o Fernandes que vai além das 4 paredes da igreja. Nós cremos que aquilo que Deus tem para a vida dessa família, tanto que continuamos, gente, isso é muito importante. Não tem briga aqui, não tem contenda aqui, não tem divisão aqui. Não tem. Nós temos um coração queimando por aquilo que Deus tem feito e vai continuar fazendo. Então hoje não é um fim. Hoje é um lugar que nós cremos de uma liberação para tudo que Deus tem preparado para a vida do Fernandes, da Késia, para a sua família. Nós como igreja precisamos entender, celebrar. Lagoinha carrega isso. Nós geramos líderes, nós cuidamos de pessoas, nós queremos elas num lugar de frutificação plena, queremos eles num lugar de liberdade, de liberalidade. E é para esse lugar, porque você não sabe, mas eu sei das dores do coraçãozinho do Fernandes. Você às vezes não sabe, mas eu sei daquilo que ele tem sonhado, que a Kézinha tem tido no coração. Então é chegado esse tempo de uma liberação, é chegado esse tempo de um fluir. E ele será abençoado, ele será frutífero, ele será bendito por onde passar. Ele por onde passar, atendendo e cuidando também com pastores, com líderes, evangelizando, levando mensagem, a graça de Deus que eles carregam florescerá. Eu posso ouvir um amém aqui em nome de Jesus? Florescerá para a glória de Deus. Nós cremos nisso. Nós estamos aqui hoje como pastores, declarando a vida do Senhor sobre esse casal. Abra seus lábios e comece a abençoá-los agora em nome de Jesus. Eu e Cassiano estamos aqui também como pastores nessa casa, para dizer que estamos aqui para servir, para ver o seu ministério também florescer. Nós estamos aqui para que não seja nunca só o trabalho de um homem, ou o ministério de uma pessoa, mas o seu ministério, o seu chamado. Que isso aqui seja mais uma prova no coração de cada um, que queremos ver você debaixo da graça, fluindo sob a bondade do Pai. Nós cremos nisso. Por isso, Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos nesse dia a vida do pastor André, da pastora Késia. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós podemos olhar atrás todos esses anos e ver como o Senhor o abençoa, o faz prosperar, Pai, ser disruptivo, aquele que carrega, Pai, a chama, Pai, que evangeliza, que liberta, que cura. Pai, nós louvamos a Deus por isso e nós oramos para que hoje seja um dia de mais portas abertas na vida do pastor André. Benditos por onde passarem, em nome de Jesus. Nós como igreja, família, amigos, irmãos, nós queremos e nós veremos todo o favor do Senhor sobre a vida do Fernandes e a sua casa. Eles não estão sozinhos, eles estão mais liberados em fluir, mais liberados em derramar vida, milagres, cura, maravilhas, ressurreição, favor do Senhor. Assim nós os abençoamos, assim caminharão em revelação, assim caminharão em amor, assim caminharão segundo a tua vontade, em nome de Jesus. Lagoinha, Alphaville, estenda suas mãos, ore comigo dizendo: pastores,
nossos amados pastores, nós os abençoamos e cremos. As nações esperam por vocês, não só a Alphaville, mas o Brasil e as nações. E nós dizemos em alta voz: vão por todo o mundo, vão por toda a terra, todas as línguas ouvirão, em muitas mesas vocês assentarão. E cremos, não será um estádio, não serão 2, serão dezenas, serão centenas, homens e mulheres necessitados, diga comigo, Lagoinha, abastados, florescerão para a glória de Deus. A partir de vocês, para os 4 cantos da terra, nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém, amém. Ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes, ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a tal ponto que quase começaram a afundar. Então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O tema da mensagem de hoje é deixando os barcos na praia. Eu quero pregar algo que eu estou tendo a oportunidade de me tornar. Eu lembro que é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Sobre o dia que Jesus te encontra e sobre as coisas que Jesus te pede. Alguém está comigo? Diga amém. A primeira coisa que me chama a atenção é que as redes estavam cheias, os barcos quase afundando. E a gente precisa entender que o maior presente que Deus te dá é quando Ele te pede para entregar algo no teu melhor momento. As redes estavam cheias e a pesca foi gerada pelo próprio Deus. E esse é um sinal claro de que aquela pesca maravilhosa era legítima. Alguns talvez vão dizer: para algo tão grande acontecer e ainda assim um pastor abrir mão, algo de ruim deve ter acontecido. Não, irmão, o fato de uma pesca ser maravilhosa não anula o fato de ser legítima. Começou em Deus, mas foi Deus quem pediu. Começou em Jesus, mas foi Jesus quem pediu. Começou nele, mas foi Ele quem pediu. Alguém está comigo? Diga amém. Segunda coisa que me chama a atenção é que Jesus convida Pedro para viver um envio apostólico quando as redes estão cheias e quando o barco quase afunda. E eu creio que esse é o motivo pelo qual em vários momentos da nossa vida Jesus nos chama para entregar o nosso melhor no nosso melhor momento. Porque Jesus sempre nos dá mais para a gente ter mais para entregar. Eu queria dizer, Lagoinha e Alphaville, que nós não estamos abandonando, nós só estamos obedecendo. Nos momentos mais poderosos da tua vida você vai precisar obedecer, mesmo que isso pareça para alguns abandonar. Mas é melhor seguir com Ele em direção a uma nova história do que abrir mão da nuvem e da presença dele para permanecer com aquilo que já conquistamos ou vivemos até aqui. Em nome de Jesus, que os milagres de Deus e os presentes dele não te roubarão dele. As promessas cumpridas e as portas abertas não te roubarão dele. Porque se o Senhor pedir, você entregará. Se o Senhor pedir, você entregará. Alguém comigo nessa manhã pode levantar as mãos e declarar isso. Diga: Pai, eu entrego os meus caminhos ao Senhor. Confio no Senhor, porque eu sei que mais o Senhor fará. Se você crê nisso, irmão, você pode celebrar. Alguém, a família, as redes estão cheias, os barcos estão quase afundando. Existem muitos peixes ao nosso redor, mas eu preciso seguir o mestre. Eu preciso dizer sim para o chamado apostólico, mesmo com meu coração sangrando. Kezinha me perguntou ontem: amor, tem 2 dias que você não chora? Eu falei: eu tô me segurando, porque quando toda essa transição debaixo de honra acabar, eu vou aos pés de Jesus semear com lágrimas. Mas eu preciso estar bem, eu preciso estar firme, eu preciso ser forte, eu preciso conseguir concluir o que eu tenho para falar. E depois eu trato com um nó na garganta e todo esse choro guardado. Depois mais vale servir a Jesus mesmo sem entender, do que fazer na força do meu braço aquilo que eu consigo enxergar. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, obediência não é coragem. Eu lembro que em alguns momentos Deus nos pediu para obedecer e algumas pessoas acharam que a gente era corajoso por fazer isso. Lagoinha, obediência não é coragem. Obediência é temor. Alguns vão dizer que homem corajoso, 3 filhos, 37 anos, depois de toda a estrutura, agora que ele poderia descansar e diminuir um pouco o ritmo. Não, eu não estou sendo corajoso, eu estou sendo obediente.
Que o mesmo Deus que me pediu para construir uma arca está me pedindo para deixá-la e viver algo novo. Deus está nos chamando de tempos em tempos e de estação em estação, para não fazer conta, se mover debaixo de uma palavra. Irmão, guarda isso. Você não precisa que tudo faça sentido, você só precisa obedecer, porque aquele que é obediente recebe do Senhor a sua boa porção e a sua herança. São eles que herdarão o céu, são eles que governarão a terra. Aleluia. Verdade, igreja, é que os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando eles custam tudo. Os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando eles custam a sua base de segurança, o seu lugar conhecido. Os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando o que Ele te pede venha custar para você tudo o que você carrega. Os caminhos de Deus são perfeitos, mesmo quando eles custam tudo. Mesmo quando eles geram frio na minha barriga, mesmo quando o medo bate a porta, os caminhos de Deus são perfeitos. Mesmo quando eles pareçam confusos, parece que tudo está desmoronando, mas no plano perfeito de Deus está tudo se encaixando. Os caminhos de Deus são perfeitos, e para cada nova estação de Deus, Ele nos pede como pagamento e ingresso a gente ofertar tudo que a gente recebeu dele na última estação até aqui. O que eu quero dizer com tudo que eu estou dizendo é que, por mais que Deus não precise de nós para fazer tudo o que Ele tem feito, Ele ama nos ver envolvido com aquilo que Ele está fazendo. Eu lembro que em Miami, a gente tinha acabado de se mudar e precisava pintar a garagem da nossa casa para fazer um estúdio. Quantas lives eu fiz a partir daquele lugar. E eu lembro que eu comprei a tinta, estava de madrugada pintando, meus pais estavam dormindo lá nesse dia, e tá lá eu e minha mãe pintando até 3 ou 4 da manhã. A mesma coisa que eu vivi em Orlando, a gente está vivendo de novo agora numa nova cidade, preparando um lugar para fazer lives de cura. E eu lembro que a Cécia veio e ela falou: pai, me deixa ajudar. Eu falei: filha, você já está de pijama, está tarde, não tem nem rolo para você ajudar, amanhã você ajuda. E ela veio a segunda vez, ela veio a terceira vez, ela veio a quarta vez, e aí na quinta vez ela vem com a escova de dente dela. Se você me acompanha, já deve ter ouvido isso em algum momento. Ela fala: pai, não tem escova, mas eu trouxe a minha escovinha, eu posso ajudar? Eu falei: claro, filha. Ela mergulhou a escova de dente na tinta e ela ficou ajudando, pintando o rodapé. E eu lembro que eu fiquei olhando e ela fez tanta bagunça, ela sujou tanto o chão. E Deus falou para mim: tá vendo a bagunça que a sua filha faz? Ela mais atrapalha do que ajuda. E assim é você fazendo o que eu te pedi para fazer. Você atrapalha mais do que ajuda. Mas eu amo ver você fazendo comigo. Eu amo ver você passando uma madrugada para gerar um sermão. Eu amo ver você orando pela igreja. Eu amo ver você sonhando os meus sonhos para uma casa. O dono da igreja não precisaria da igreja para fazer o que faz e ser quem é, mas ele ama envolver os filhos no meio da sua obra na face da terra. E eu estou vivendo nesse dia tão especial e simbólico para minha casa aquilo que Pedro viveu. Depois de uma pesca maravilhosa, eu estou deixando os barcos na praia, as redes e os peixes para seguir o mestre. Sabe, eu creio que aquilo que Deus tem para mim e para minha casa é algo que vai honrar e derramar sobre essa casa, mas também sobre a igreja de Jesus nos 4 cantos da terra. Eu quero me gastar e deixar ser gasto por essa missão. Perfume suave aos pés dele, e eu estou pronto para enxergar e para enxugar os pés dele com os cabelos. Eu estou pronto para derramar tudo aos pés dele, para que ele seja glorificado, para que o nome dele seja conhecido até os confins da terra, para que a gente possa ver o Senhor fazer algo que vai além de um bairro ou de uma cidade, mas a igreja global de Jesus dos 4 cantos da terra, ela tem um dono e ele está me chamando. E ele está me chamando. Então, por favor, não entenda isso como abandono. A gente lê alguns comentários: pastor, vocês vão abandonar a gente? Não, eu não estou abandonando vocês. Eu só estou obedecendo. Não é sobre abandonar, é sobre obedecer. Eu só estou obedecendo. Acredite, é mais difícil para a gente do que para alguns de vocês. A gente só está obedecendo, mesmo sem entender o louvor. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. É melhor estar com Ele em meio aos piores cenários da nossa vida do que caminhar sem Ele em lugares que nos parecem seguros, mas estão vazios. O lugar mais seguro que você pode estar é correndo riscos com Deus. Eu estou deixando os barcos na praia, Lagoinha, Alphaville, mas eu quero em nome de Jesus te convidar naquilo que o Senhor te pedir, você entregar. Talvez eu vim aqui como seu pastor para declarar que melhor é caminhar com Deus abrindo mão de tudo o que conhecemos, do que deixar a presença de Deus caminhar adiante e a gente ficar com tudo que conquistamos. Você precisa entregar mais. Eu sinto saudade de você. Você precisa entregar mais. Eu sinto saudade de você, diz o Senhor.
Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará.